por aí sem esse documento. Opa, passou um menino aqui correndo. Tá cheio de criança aqui hoje no parque. Fala, meus farofeiros, tudo bom com vocês? Olha, eu sei que eu dei uma sumida do canal nesses últimos dias, mas é porque a semana passada foi muito puxada para mim. Apesar de eu estar de férias da escola, o trabalho me consumiu demais, consumiu minha energia, minha cabeça. Mas enfim, depois dessa demora de 2 semanas, eu finalmente vou contar a história de quando eu fui parado pela polícia aqui no Japão. Algumas pessoas já entraram em contato comigo pelos comentários aqui no YouTube ou até mesmo pelo Instagram, me cobrando essa história. Então finalmente chegou a vez de contar o que aconteceu, mas antes não esquece já de deixar o seu like aqui no vídeo e também de se inscrever no canal. Eu vou me comprometer a manter o canal sempre alimentado com novos vídeos, mas sem mais enrolação, vamos logo para o que aconteceu. Bom galera, como vocês já devem saber, eu aqui no Japão estou como estudante, então a minha documentação é toda feita somente para os estudos. Se eu for trabalhar, eu tenho que respeitar o limite de 28 horas semanais, eu não posso trabalhar além desse tempo, a não ser durante o período das férias, quando eu tenho permissão para trabalhar até 40 horas por semana. Acontece que todos os estrangeiros aqui no Japão devem sempre andar com um cartão de identificação, que é o cartão de permanência, que o pessoal chama aqui de Zairyu Card. Olha só, esse cartão aqui, tá vendo que tem a minha foto aqui nele e tudo, tem as minhas informações, tem o dia em que eu cheguei, tem o país de onde eu vim, também tem dizendo o tipo de visto, né, que eu tenho, se é um visto permanente, se é um visto de estudante, e na parte de trás também tem o endereço atual, né? Então toda vida que eu for me mudar, eu tenho que ir na prefeitura para que eles atualizem aqui na parte de trás o endereço em que eu estou morando, porque aqui no Japão eles têm controle, né, sobre essas informações, onde que a pessoa está vivendo naquele momento, para onde que deve ser encaminhado o documento de seguro-saúde que tem que ser pago, né? Aqui a saúde não é exatamente pública, você tem um seguro-saúde obrigatório que tem que ser pago, e com esse seguro, quando você for ao médico, ao invés de você pagar todo o valor da consulta, você vai pagar apenas 30%, porque os outros 70% serão pagos pelo governo. A gente tem que andar sempre com esse documento em mãos, e se a gente não andar, pelo menos pelo que falam, pode ser considerado inclusive um crime. Bom, a questão é que eu estava sabendo que tinha que andar com esse documento e não se preocupem, não foi por isso que a polícia me parou, ainda bem que não, porque já pensou se a polícia tivesse me parado e eu não tivesse nenhuma documentação, ia ser ainda pior, né? Mas a situação é que eu não estava muito ligado na questão das regras que tem para andar com a bicicleta. Quem assistiu o meu vídeo passado, vou deixar até linkado, eu falei que essa situação aconteceu justamente por conta da bicicleta, e o que aconteceu foi o seguinte: eu estava andando, voltando do mercado, eu acho que nesse dia eu tinha ido na loja de R$1,99, alguma coisa do tipo. E aí, por algum motivo, eu decidi que eu ia gravar o caminho de casa. Então eu estava andando de bicicleta, olha que atitude irresponsável, não sigam esse exemplo, tá? Como lá perto de casa, vocês já viram no vídeo anterior, né, que é muito calmo, eu pensei, enquanto eu estou andando, eu vou dar uma filmada aqui para mandar pro pessoal da família, para eles verem mais ou menos onde é que eu moro. Eu não sabia, mas existe uma regra de trânsito aqui em relação a filmar ou usar o celular enquanto você anda de bicicleta. Na verdade, a bicicleta também é considerada um veículo, assim como um carro. Então existe uma série de regras que a gente deve seguir para evitar acidentes, esse tipo de coisa. E eu não estava muito antenado em relação a essas regras. Então o que aconteceu? Eu estava pedalando e andando de bicicleta, quando de repente eu ouvi um barulho atrás de mim, como se fosse um carro, e aí do nada um som, sabe aqueles rádios que os policiais usam, que eles falam por ele? Então, eu ouvi o policial falando mais ou menos assim: ô rapaz aí da frente, dá uma parada aí na frente, por favor. Aí naquela hora, menino, pense, estrangeiro, tinha acabado de chegar no Japão, acho que era o meu 3º dia que eu tinha saído de casa, porque a gente fica em quarentena, né, durante 2 semanas. Então, o 3º dia que eu saí de casa, já ser parado pela polícia, né, eu já gelei naquela hora. E aí, beleza, andei um pouquinho mais na bicicleta, parei, aí o carro da polícia parou do meu lado e desceram 2 policiais. E um deles, que era o mais jovem, começou a falar, né, olha, você tá andando de bicicleta e tá usando o celular. Isso não é permitido fazer aqui, tá? E aí tudo bem, ele começou a perguntar, né, de onde eu era, quando eu tinha chegado aqui no Japão, há quanto tempo eu estava aqui. Quando eu comecei a explicar, ele já se surpreendeu.
você fala japonês? Eu dei uma risadinha assim de sem graça, porque na verdade eu tô estudando japonês, eu não falo, eu ainda tô aprendendo, né? Mas as coisas básicas, como por exemplo dizer de onde eu vim, quando eu cheguei, isso daí já é tranquilo para mim. Ele pediu minha documentação, eu apresentei, porque sim, eu estava com a documentação, como eu falei, não sigam o meu exemplo de andar por aí mexendo no celular enquanto anda de bicicleta, mas a documentação você tem que andar sempre, tá? Bom, aí eu mostrei minha documentação para ele confirmou as informações, pegou meu nome. Só que aí beleza, apesar de ele estar com um sorriso no rosto, parecer muito amigável, eu fiquei preocupado se ele ia entrar em contato com a minha escola, porque já pensou, acabei de chegar e a escola já vai receber uma reclamação minha. Aí eu perguntei pra ele, né, o senhor vai entrar em contato com a minha escola, vai falar com o meu professor? Aí ele falou, não precisa, isso aí não vai precisar não. Aí ele só pegou meu nome, anotou a minha placa, né, porque as bicicletas têm placa, pelo menos as de estudante têm placa. Anotou lá o código da bicicleta, aí depois ele foi até o carro, fez umas anotações e me entregou uma cartela. E aí nessa cartela ele explicou, olha, aqui tem as regras de trânsito relacionadas à bicicleta. Como você está aqui há pouco tempo, então dê uma olhadinha com calma, aprenda para que você não erre mais uma vez. E aí eu fiquei assim, poxa, obrigado, né? Agradeci, ele entrou no carro e a todo momento sorrindo, sendo amigável, segui o rumo dele e eu fui para casa com aquele sentimento de alívio, ainda um pouco surpreso, claro, fiquei preocupado. Será que ele não vai mesmo entrar em contato com a escola? Ele disse que não, né? Então fui para casa, li com atenção a cartela que ele me passou, né, com as regras de trânsito para a bicicleta e prometi para mim mesmo que eu não iria arriscar mais uma vez cometer esse erro, né, porque vai que na próxima aí sim eles vão me dar uma multa ou sei lá, eles vão entrar em contato com a minha escola e eu vou levar uma baita bronca, né, mas o fato é que deu certo. E uma coisa que eu tenho para comentar é o seguinte, eu nunca fui parado pela polícia no Brasil por motivos óbvios, né? Dá pra ver porque que a polícia brasileira não vai ter interesse em me parar, mas não vou entrar nesse mérito. O que eu quero comentar é o seguinte, pelo menos aqui no Japão, a polícia pareceu muito amigável, como eu falei, a todo momento sendo atenciosos, em nenhum momento eles se mostraram agressivos, era com um sorriso no rosto, com uma voz amigável, foram atenciosos ao me falar sobre as regras, a me entregar o papel, né? Quando eles me entregaram o papel com as regras de trânsito para a bicicleta, e eu fiquei pensando, cara, será que isso pode acontecer algum dia no Brasil? Porque a gente sabe que a gente não pode generalizar. A polícia brasileira, ela é muito ampla, tem pessoas de todos os tipos, pessoas mais calmas, pessoas mais amigáveis e pessoas mais agressivas, né? E infelizmente a gente muitas vezes tem notícia das situações em que a polícia acaba extrapolando um pouquinho. A polícia aqui no Japão, para vocês terem uma ideia, costuma andar sem armas e algumas vezes andar de bicicleta, algo que talvez para a nossa vivência no Brasil seja impensável, mas aqui funciona e dá super certo. Então o que eu posso dizer é que mesmo tendo sido um susto no início, ser parado pela polícia aqui no Japão também foi um aprendizado para mim. Um aprendizado no sentido de que talvez com um país mais civilizado, com as pessoas se esforçando para seguir as regras, quem sabe algum dia no Brasil a gente também possa ter uma polícia que possa trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que não vai correr tantos riscos, né? Que vai poder voltar para casa depois de um dia de trabalho para a sua família, sem aquele medo de acontecer alguma coisa, né? A gente sabe que a violência, na verdade, ocorre de ambos os lados, né? A polícia acaba tendo que reagir com violência muitas vezes porque o lado errado, o lado do crime também acaba sendo violento. Bom, mas enquanto ainda não temos isso no Brasil, né? Seria um sonho, porque eu me sinto muito seguro aqui no Japão. Fica aqui o meu desejo que algum dia a gente possa ter algo parecido no nosso país também. Aqui no Japão, por exemplo, eu posso sair de 2 da manhã com o celular na mão. Se eu quiser bater uma vontade aqui de jogar Pokémon GO, vou lá no meio da rua de madrugada pegar Pokémon e eu não vou ter um mínimo medo de ser assaltado ou de alguém vir tentar me bater, porque isso daqui são casos que pelo menos a gente não vê passando no jornal, provavelmente porque não acontece. Essa é uma das coisas que me deixa mais feliz aqui no Japão, essa sensação de liberdade, essa sensação de segurança, de poder fazer o que eu quero na hora que eu quero, sem medo de pensar se está escuro ou não. Talvez porque eu sou homem, né? Eu não sei se as mulheres aqui no Japão têm esse mesmo sentimento, porque a gente sabe que a vivência de homem e mulher é diferente. Às vezes a mulher pode ter medo de sair de madrugada no Japão também, porque ela pode ser atacada por algum
maluco, né? Enfim, mas sobre isso eu vou falar no próximo vídeo que eu já estou preparando, sobre as 5 coisas que eu estou gostando mais aqui no Japão. Eu vim gravar esse vídeo aqui hoje no parque, tá muito bonito, fiz esse esforço de sair de casa, apesar que não foi tão esforço assim não, eu queria ver aqui como é que tava o parque, mas de toda forma, já que eu contei a história e já que você chegou até aqui, então reforço mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo aí para que a gente tenha cada vez mais farofeiros interessados aqui nessa história e não perca o próximo vídeo que eu já estou preparando e não vai demorar para sair, dessa vez eu prometo para vocês, tá bom? Então um abraço, até a próxima, já, né?